Coronavírus no Brasil. Você está se informando pela TV Coiote. Lembre de inscrever-se no canal para ficar sempre muito bem informado e também que você pode colaborar financeiramente com o meu trabalho se tornando um membro. Para isso basta clicar em Seja Membro aqui embaixo. Bom, gente, feriado, não consegui gravar, estava viajando com internet muito ruim, mas tivemos fatos muito importantes. Primeiro, as consequências da paralisação de setores da Polícia Militar do Ceará. E segundo, o retorno do tema coronavírus. Esse retorno se deu inicialmente nos primeiros dias do feriado, porque a gente percebeu que estavam se criando novos polos de transmissão fora da China, na Itália principalmente, e depois porque tivemos um marco, a confirmação do primeiro caso de doença originária dessa nova cepa de coronavírus no Brasil. Essa confirmação ela se deu na terça-feira. Um homem de 61 anos que tinha viajado para a Itália entre os dias 9 e 21 de fevereiro. Ele foi no hospital Albert Einstein, apresentava sintomas semelhantes, sintomas que muitas vezes se confundem com de gripes e resfriados. Esse homem, como tinha vindo da Itália, e a Itália está na lista de países de risco, ele foi colocado como caso suspeito. O Albert Einstein fez exame para ver se ele estava com a doença, com Covid-19, né, como foi batizado recentemente. O nome da doença em si só foi dado agora no mês de fevereiro. Quando eu gravei o último vídeo não havia nome. A gente chamava apenas de doença originária da nova cepa do coronavírus. Passaria a chamar só de Covid-19 com o passar dos vídeos, tá? Bom, o Einstein fez o exame e deu positivo. Não é o suficiente para você dar certeza de que ele está infectado. É necessário que você envie amostras para o laboratório do Instituto Adolfo Lutz, que é um instituto localizado em São Paulo, considerado referência nacional nessa área de infectologia, inclusive. O Adolfo Lutz confirmou: temos um caso de coronavírus no Brasil. Gente, esse homem de 61 anos, ele chegou aqui sem sintomas. Chegou sem sintomas e, inclusive, chegou a receber 30 familiares da sua casa no último domingo. Fez uma confraternização e recebeu 30 familiares. Foi só na segunda, no dia seguinte, que ele passou a se sentir mal. E aí foi para o hospital e veio até a confirmação. Então o Ministério da Saúde tem essa preocupação também. Até o momento o Ministério já contatou entre 50 e 60 pessoas que tiveram convivência com esse cara. Essas 50 e 60 pessoas incluem os 30 familiares e também pessoas que sentaram próximas dele no avião vindo da Europa. Quem estava na mesma fila e quem estava nas filas próximas, e outras pessoas que eventualmente ele tenha se relacionado nesse meio tempo. Essas pessoas, obviamente, se alguma apresentar sintoma, elas automaticamente se tornam suspeitas também, e é feito teste para você ver se dá ou não positivo. Gente, o Ministério da Saúde fez ontem às 11 a coletiva em que trouxe que o caso foi confirmado. Nessa coletiva foi divulgado também um grande crescimento no número de casos suspeitos. Temos 20 suspeitas de contaminação pelo Covid-19 no Brasil. 11 em São Paulo, 2 em Santa Catarina, 2 em Minas Gerais, 2 no Rio de Janeiro, 1 na Paraíba e 1 em Pernambuco. Para ser considerado um caso suspeito, basta que a pessoa tenha viajado para algum dos países da lista de risco, retornado ao Brasil e percebido sintomas. Como o número de países nessa lista cresceu muito, o número de suspeitas também cresceu muito. Semana passada a gente chegou a ter dias em que havia aí menos de uma dúzia de suspeitas. Agora são 20. Desses 20, 12 tinham viajado para a Itália e apresentaram sintomas. 2 tinham viajado para a Alemanha, 2 para a Tailândia, 1 para a China, 1 para a França. São 18 até aí. Outros 2 não viajaram. Um deles teve contato com esse caso do brasileiro que foi para a Itália, está confirmado, e apresentou sintomas também. E o outro teve contato com um caso suspeito. Agora serão feitos os exames, né? Os exames inicialmente feitos em hospitais e depois, obviamente, encaminhamento da amostra para o Instituto Adolfo Lutz para confirmar ou não a infecção. Então a gente pode ter o aumento desse número. De qualquer forma, um dos maiores temores desse momento do governo não é em si a doença. E se é um temor, e é uma atenção muito grande. Um dos maiores temores é o temor pela doença, o pânico que se pode criar na população.
Isso é muito presente em vários lugares do mundo, né? A primeira consequência do início de epidemias ou pandemias é o medo dessas epidemias e pandemias. Eu comentei isso num vídeo que eu gravei no começo do mês, que é sobre as possíveis consequências do coronavírus para a economia mundial nesse ano. Então, existe essa cautela por parte do Ministério da Saúde, e claro, ela é uma cautela saudável. Apesar de que não deve se chegar ao ponto das pessoas não se preocuparem em nada e não se prevenirem nada. Desde o início se sabia que o coronavírus, essa nova cepa do coronavírus, a doença causada por ela, ia chegar dentro do Brasil. O Brasil tem uma conexão aérea muito vasta. São muitos voos ligando o Brasil aos mais diferentes países do mundo. É um país global. É um país muito grande, com uma população muito grande. E já estava aparecendo caso nos Estados Unidos, na Europa e em dezenas de países asiáticos. Não havia aí uma dúvida de que isso poderia acontecer. A grande questão, o grande mistério sempre é com que intensidade isso vai se dar. Esse homem que foi para a Itália, ele infectou mais pessoas? Mais gente viajou, voltou infectada e ainda nem sentiu sintomas? O vírus ele pode ficar até 14 dias adormecido. Não à toa, quando a gente teve a quarentena das pessoas vindas de Wuhan, essas pessoas ficaram lá por cerca de 15 dias. Porque é possível que ela tenha retornado, não mostrou sintomas, viveu normalmente e só apareceu depois que ela estava doente. É esse caso, por exemplo. A gente vai ter que ver como isso vai se dar. Uma outra dúvida muito grande que a gente tem é como o coronavírus vai conviver com o clima de um país tropical. Existe até agora uma impressão, eu vou gravar um vídeo só sobre isso, de que a doença tem mais facilidade de se alastrar em ambientes frios. Faz frio no Brasil, hoje mesmo, que para quem está em São Paulo tá um frio bem grande, mas não é uma intensidade tão grande como em outros locais. Isso trouxe muita tranquilidade, inclusive, com relação aí à questão do carnaval. O carnaval ser um momento conveniente para infecções. A aglomeração de pessoas, beijos e tudo mais. Isso acalmou um pouco e isso fez com que não se tivesse uma preocupação. Ninguém cancelou carnaval nenhum, por exemplo. Bom, de qualquer forma, volta a ser pauta global, porque a criação de novos polos de contaminação, ela cria sim uma tensão grande. A situação em 2 países principalmente é bem delicada. Temos até agora 80.988 casos de infecção no mundo confirmados. Já são mais de 2.760 pessoas que morreram em decorrência dessa nova cepa do corona. 41 países além da China têm infecções. Os 2 que chamam mais atenção, primeiro, Itália. A Itália tem 12 mortes confirmadas e 374 pessoas infectadas. E o Irã, que tem 19 mortes e 139 pessoas infectadas. No caso do Irã, é o segundo maior índice de mortes fora da China. A gente pode ver 19 dentro de 139, a gente está falando sobre um índice de infecção superior a 10%, de morte de infectados superior a 10%. Isso se dá com 2 possibilidades. O perfil de quem foi infectado ou então o fato do Irã ter um sistema de saúde mais precário do que outros países, como países europeus. Ou talvez uma desatenção com a doença, uma desatenção inicial com a doença, uma falta de prevenção inicial e uma demora para você fazer os primeiros diagnósticos. Então cria uma tensão grande. E esse caso confirmado no Brasil não é só o primeiro caso confirmado no Brasil, é o primeiro caso confirmado na América Latina. De terça-feira para quarta surgiram mais de 871 casos de coronavírus em 36 países. A China registrou 412, além desses 871. Ou seja, está surgindo mais paciente novo fora da China do que dentro dela. Seguindo essa tendência de uma doença com vários polos de infecção ao redor do planeta. Outra questão que vem chamando muita atenção. No Japão, uma mulher teve o Covid-19 pela segunda vez. Ela foi curada e a doença retornou. Esses casos de infecções reincidentes eles estão sendo detectados da China também aos poucos. Cria uma preocupação. Essa reincidência da infecção ela se dá porque a pessoa pegou de novo com outro infectado ou porque a doença retornou.
existe uma insegurança com relação a isso bem grande também. O governo brasileiro está agora numa pressão para que a OMS, a Organização Mundial da Saúde, considere o coronavírus como uma pandemia global. Gente, a pandemia ela presume que a doença infecta simultaneamente pessoas ao redor do mundo. Ou seja, a origem da infecção não está restrita a um único país, a uma única nação ou a um ou outro. Como agora a gente tem confirmação em todos os continentes, é quase certeza que a OMS vai se reunir para classificar como pandemia. Isso possibilita que o diagnóstico, isso incentiva, na verdade, que o diagnóstico seja feito, o diagnóstico, não só o diagnóstico da doença, né, mas a avaliação de quem é suspeito seja feito sem levar em consideração essa lista de países. Leva em consideração o sintoma e a convivência com pessoas que têm os sintomas e que tiveram a confirmação. Então, é um passo muito importante, do ponto de vista simbólico, mas serviria como uma sinalização para vários países do mundo ampliarem o seu controle. O Canadá, por exemplo, quando o Irã nem estava na lista de países de concentração da doença, teve um caso de uma pessoa que tinha vindo do Irã. Ela não entrou como suspeita, ela descobriu direto a doença, sem ser colocada como suspeita, porque só o Irã não estava na lista. Isso aí é mais uma questão. E as consequências da confirmação desse caso na economia chegam, né? A Bolsa de Valores de São Paulo a Bovespa ficou fechada, né? A B3 ficou fechada durante o passado do feriado. Então se acumulam as tendências do feriado inteiro em um único dia. Na quarta, quando abriu, o principal índice da Bolsa, o Ibovespa, teve uma queda de 7%. A maior queda desde aquele dia que ficou conhecido como Joesley Day, que foi o dia em que foi divulgado aquela gravação do Joesley Batista, dono do grupo JBS, com o presidente da República, Michel Temer, em maio de 2017. Aquele dia a Bolsa caiu mais de 10%, inclusive ela paralisa as atividades nesse tipo de situação. O dólar bate recorde, né? E vamos acompanhar como que vai ser a reação hoje. Pode ser que o mercado financeiro se acalme ou pode ser que não. Repito o que eu disse no meu vídeo das consequências do coronavírus para a economia mundial. Mercado financeiro é especulação. Ele serve sim para sinalizar várias coisas, várias tendências. Mas a especulação a gente tem que ter cautela. Com relação à infecção, não há motivo para pânico, não há motivo para alarmismo. Há motivo sim para muita atenção, para muito cuidado, para muita cautela. Vamos acompanhar os próximos passos e os próximos acontecimentos. Podem contar comigo para transmitir todas essas informações aqui com o máximo de confiabilidade possível, tá, gente? Um abraço, a qualquer momento eu vou voltar com mais informações, outros vídeos sobre o coronavírus para quem está vendo pelo YouTube aqui na tela. É interessante que você assista. Até.